Agora tudo é Libertadores. O Internacional pensa exclusivamente no Fluminense no jogo da semifinal na quarta-feira, mas também entende que um calendário importantíssimo vem aí. Uma verdadeira Copa do Mundo no Campeonato Nacional. O Cudê chama o Colorado de patinho feio da Libertadores. E a gente vai falar sobre tudo isso agora. Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora, porque agora é Libertadores, é tudo na quarta-feira. Qualquer pensamento tá ligado a Internacional e Fluminense, Fluminense e Internacional. Segunda partida da semifinal da Copa Libertadores, né? Da competição que a gente quer, a competição que a gente tá esperando. É uma ansiedade imensa até a quarta-feira. Não vai aguentar a segunda, a terça. A quarta, então, vai parecer que a gente vai ter 300 horas do dia até chegar a 21 horas e 30 minutos lá no estádio Beira-Rio. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, tem algumas coisas de bastidor que a gente tem que falar a respeito do Campeonato Brasileiro também, claro, mas principalmente da Libertadores. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e não te esquece que a Pesto Comunicação pode te ajudar a tua empresa, ajudar a tua marca a ser elevada num outro nível nas redes sociais, no engajamento e no direcionamento, principalmente do público que tu quer alcançar na web. Fala com eles, tá o link aqui na descrição também, bate um papo que eu tenho certeza que tu vai te dar bem falando com a Pesto, beleza? Vamos falar rapidinho do jogo, tá? Porque tá tudo ligado. O Atlético Mineiro ontem a derrota com o Fluminense e aí essa Copa do Mundo que eu falei no início do conteúdo aqui. Assim, o Inter agora... primeiro de tudo, vamos fazer assim, o Inter não vai cair para a segunda divisão. O Inter não tem time para cair para a segunda divisão. Ernest, mas ele é o penúltimo, é o segundo pior ataque, as questões todas em estatística, tá sempre ali girando entre 15º ao 20º do Campeonato Brasileiro e tal, nós temos que ter receio. Claro que tem que ficar de olho e pensamento na tabela, olhando tudo que vai acontecer, mas existe uma Copa do Mundo que se avizinha para o Internacional e ela começa agora no Fluminense. O Inter foi a campo com um time reserva totalmente focado no jogo contra o Fluminense. Os reservas jogaram bem, envolveram o Atlético, mas para variar a gente não consegue empurrar a bola para dentro, né? Chega no Luca, não vai. Chega no Luiz Adriano, não vai. Quando a gente tenta, de repente, o X1, Bruno Henrique, Gabriel Barros, não vai, para no goleiro. Então o Inter não consegue fazer gols do Campeonato Brasileiro. Não conseguindo fazer gols, é óbvio que a gente não vai ganhar jogos. A partir do momento que tu não ganha jogos, é óbvio que tu vai passar a figurar nas posições intermediárias ou para baixo da tabela, tá? Só que assim, por que eu tô falando da questão da Copa do Mundo na quarta-feira? Porque olha só, o Inter hoje... ele estaciona na 14ª colocação com 29 pontos, tá? Hoje são 4 pontos do Bahia, que é 17º. Só que o Santos joga com o Vasco. Se o Santos vence o Vasco, ele vai a 27. E aí o Goiás passa a ser o 17º, com 26 pontos. Só que o Goiás ainda joga na rodada. Se vencer, por exemplo, o Botafogo na segunda-feira, daí continuariam os mesmos 4 pontos que o Inter tem hoje do Bahia. Se não, vai a 3 do Z4. O Inter fica a 3 pontos do Z4. E aí começa a Copa do Mundo e vocês vão entender por quê. Primeiro de tudo, óbvio, o Inter tá de olho na Libertadores, quarta-feira. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas daí, olha só. Começa a quarta, tá? Libertadores, semifinal. Aí tem o Grenal no domingo, no estádio Beira-Rio, que nós temos que patrolar os caras, não interessa, tem que passar por cima do Grêmio, tem que ganhar o Grenal. Não interessa o que aconteça na quarta-feira, indo bem ou indo mal, né? Para o bem ou para o mal. Estando na final da Libertadores ou não estando na final da Libertadores, a gente tem que patrolar o Grêmio no domingo. Tem que passar por cima do Grêmio. Tem que fazer o Cudê ganhar um Grenal.
Tem que fazer os jogadores que estão iniciando a carreira no Internacional ganharem um Grenal de cara. Chegar e confirmar em cima do Grêmio, dentro de casa. Tem que destruir o Grêmio, tá? Só que daí tem a parada FIFA. Tu fica 10 dias parado. E aí o calendário se apresenta assim, ó. Bahia fora, representante da zona de rebaixamento. Santos em casa, está também brigando para não cair. Vasco fora, lá no Rio. Outro que está figurando nas últimas posições da tabela. Coritiba em casa. E América Mineiro em casa. 2 jogos também de adversários diretos pelas últimas colocações da tabela. Essa Copa do Mundo aqui faz o Inter permanecer na primeira divisão. Ponto. Esse é o... Por isso que tu tem que chegar agora nesse conteúdo aqui, tu tem que partilhar com o maior número de colorados que está dizendo assim, o Inter vai cair. Não, o Inter só vai cair se o Inter não for bem nessa sequência aqui. O Inter só vai ficar mal no Campeonato Brasileiro se o Inter não encarar essa sequência aqui que eu acabei de dizer como Copa do Mundo. E aí, por isso que eu digo, o Fluminense, se não passa do Fluminense, tem esse calendário para manutenção de Série A e aí tem que pensar como a gente vai conseguir fazer para chegar na Libertadores por conta do Nacional. Se passa do Fluminense e vai para a final da Libertadores, tu tem que transformar esses jogos na tua vida, porque tu não pode chegar na final da Libertadores figurando no Z4 ou ali flertando com a possibilidade de. Ponto. Então, por isso que é a grande Copa do Mundo, como eu estou falando desde o início do conteúdo, tá? O Inter agora não tem o malho pro Grenal, mas tem no jogo de quarta-feira. A tendência é que o Cudê coloque o mesmo time que foi pro Rio de Janeiro. Talvez o Bustos no lugar do Malho, mas o Inter sabe que precisa controlar o ímpeto do Fluminense, que não pode fazer gols, porque o 1-0 também funciona pro Fluminense. E ao mesmo tempo o Inter tem que confirmar para não levar para pênalti, para não ser aquela sangria que foi contra o River Plate. Ontem, ao final do jogo, a torcida, por mais que a gente tivesse perdido o jogo, começou a cantar, tentando animar já os atletas, mostrando para eles o seguinte, a gente está com vocês, a gente está com vocês, a gente quer a Copa Libertadores, né? E aí, a partir disso, mostrando para os atletas, olha só, quarta-feira, dá-lhe tudo. Esse jogo agora ninguém estava pensando. O Ener Valencia não entrou para jogar. O próprio Cudê disse, né? Me doeu, me arrependi de botar o Valencia, porque imagina se a gente perde o Valencia para quarta-feira. Alan Patrick não jogou nem perto do que joga. Arangues, menos ainda. Então todos os titulares que acabaram entrando, Maurício não se viu no campo ontem. Os titulares que entraram na partida ontem estavam focados no jogo de quarta-feira, na Copa Libertadores. Na zona mista, todos falavam de quarta-feira, todos falavam que era impossível mobilizar para o jogo de sábado, quando ninguém, por exemplo, queria dar uma dividida diferente. Ninguém queria pegar e correr o risco de não estar quarta-feira. Os reservas ainda deram tudo de si, conseguiram o máximo possível, né? Fazer um enfrentamento com o Atlético Mineiro. Mas aí era o time titular do Atlético Mineiro, tu tem o Hulk. Algumas pessoas acham que o Kehler falhou não saindo do gol, né? Eu acho que ele espalma uma bola defensável, que era uma defesa bonita, mas aí acaba espalmando no pé do Hulk. Aí tem um cara do tamanho do Hulk, não tem como, né? O cara é um goleador, é um cara que sabe fazer gol. Não são todos os atacantes do Brasil que fariam um gol como ele fez. Aí depois o Igor Gomes enfrenta e entrega a paçoca, né? Então, assim, patinho feio. Por que o Cudê falou isso? Eu já tinha gravado aqui um vídeo quando eu estava no Rio de Janeiro falando que o Internacional estava incomodado com os mano a manos, né? A televisão do centro do país dizendo que o Fluminense é o favorito. E o Cudê vai lá e ele é irônico. Ele não diz que ele é o patinho feio porque ele acredita que ele é o patinho feio. Muito pelo contrário, ele sabe a ascensão do time dele. O Inter como um todo sabe a ascensão do Internacional na competição. As pessoas que a gente fala dentro do campeonato, dentro do vestiário, dentro até mesmo em outras praças, como no Rio de Janeiro, falam claramente que o Inter não é o patinho feio. O Inter é quase o cisne. Mas o Inter tem que chegar na final e comprovar isso aí, né? Então, assim,
As falas do Cudê deixam muito claras que o Internacional está direcionado para esse jogo contra o Fluminense. Ponto. E até aqui eu vou te mostrar algumas imagens aqui agora, ó, da área do Fluminense no Beira-Rio, né, que é quase a superior inteira na goleira do Gigantinho, e também a possibilidade de mudanças nas ruas de fogo. Tá? Ao longo da semana a gente vai tratar sobre isso aqui. O que me disseram ontem é assim: qualquer coisa que eu falar ou qualquer coisa que seja falada sobre ruas de fogo pode prejudicar o Internacional nesse sentido. Então, fica esperto, porque daqui a pouco não vai ser na Nestor Ludwig, vai ser toda a Padre Cacique, e ainda tem questão de sinalizador, uma série de outros pontos que o Internacional está programando para não só levantar os seus jogadores, mas animar a grande festa que vai haver na quarta-feira lá no Beira-Rio, beleza? Cara, se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Vai aproveitar a KTO.com nesse domingo para botar uns pila no bolso, e principalmente com o cupom Ernest. Ele te dá 20% de free bet a partir do teu primeiro depósito. E já fica preparado para estar com a gente no Donos da Bola. Os Donos da Bola agora na segunda-feira a partir do meio-dia. Bancada Colorada, eu, Lucas Colar, com Felipe Gamba, com o Ribeiro Neto, com o Farid Germano Filho, essa figuraça, e também o Diogo Rossi, baita repórter também identificado do Grêmio. Beleza? Tamo junto, um forte abraço, bom domingo. Tchau!